para onde vai o dólar em 2025? Quem tiver a resposta para essa pergunta, com certeza vai lucrar muito, sabe, nos próximos anos. Nesse vídeo eu vou utilizar as principais ferramentas para a gente fazer análise gráfica, para tentar identificar quais são os possíveis alvos que o dólar pode chegar em 2025. E antes de a gente fazer a análise, deixa eu dar uma retomada sobre paridade de moeda, em específico aqui no dólar. Tá? Paridade de moeda, a gente fala operar o dólar, o nosso dólar do Brasil, na real a gente está lendo uma paridade, e que basicamente um dólar vale aproximadamente R$6. Então a gente faz uma leitura de USD BRL. BRL no mercado internacional são reais, tá, turma? Então tenham em mente que quando a gente está operando o dólar brasileiro, a gente está operando uma paridade, uma moeda, uma paridade de moedas, e nesse caso aqui é o USD BRL. Mas a gente acaba falando muito no Brasil apenas o dólar. Eu vou operar o dólar. Isso vai ser importante para vocês identificarem o ativo USD-BRL nas plataformas internacionais. E outra coisa que a gente pode tirar aqui dessa paridade é quando a moeda base, que é essa daqui, ela está se valorizando, a moeda de cotação vai incrementando o seu valor. Então, quando um dólar está muito valorizado, quer dizer que o BRL, no caso aqui o dólar do Brasil, nossos reais estão aumentando, ele está saindo de 5, foi para 6. Um dólar se valorizou, a cotação em reais ela aumentou também. Então, se a gente vê no cenário mundial uma tendência do dólar no mercado mundial se valorizar, possivelmente, tá, turma? A casa dos 6 para o 7 está logo ali. E eu não vou falar de assuntos políticos, não vou falar de macroeconomia, não vou falar também sobre manipulação. Agora a gente vai falar sobre gráfico. E para falar de gráfico, também tem que comentar sobre o dólar index, o USDX, DXY, também chamado DX, ou então um apelido bem carinhoso que é o DXY. O DXY é um índice do dólar norte-americano que analisa a força do dólar através de uma comparação com outras moedas. Então, é o dólar gringão dos Estados Unidos, frente a outras cestas de moeda, euro, a libra, o iene e muitas outras. Por isso é importante conhecer quem é que está ditando a tendência, que no caso aqui é um índice do dólar, e para onde que pode atingir as outras moedas. E por que eu estou falando do DXY? Porque eu vou utilizar ele também como referência para análise gráfica. Para isso eu estou aqui na plataforma Xstation 5, onde eu tenho acesso aos mercados internacionais e também eu tenho acesso ao dólar brasileiro, ao USD-BRL. Vejam aqui que o dólar ele chegou a bater na casa aqui dos 6,29. Aqui na cotação na Xstation 5, bateu 6,29. Vai depender um pouquinho do spread de cada corretora, mas aqui foi o máximo que atingiu. E lembrando, né, turma, que esse aqui é um topo histórico do dólar de décadas aqui no Brasil, tá? Acima de R$6 e quem sabe podendo chegar a patamares maiores que a gente vai ver agora nas projeções. E quem quiser maiores informações sobre operar com a Xstation 5, ter acesso, olha aqui embaixo na descrição do vídeo, perfeito? E com quem que eu vou comparar o nosso dólar do Brasil? Eu vou comparar com o dólar index, que aqui ele está na sigla USD-IDX. Como vocês podem ver, é o ativo que reflete ao dólar index. E aqui no dólar index, no gráfico diário, vejam que desde meados, vamos pegar a cruzetinha aqui de setembro, o dólar index subiu em torno de 8%, uma bela de uma puxada. E já está fechando o ano, né, rompendo aqui o último topo que ele acabou fazendo em meados de novembro. A pergunta que não quer calar, para onde que vai o dólar index? Vamos fazer esse primeiro comparativo, vamos fazer essa análise, até mesmo olhando para o dólar no Brasil, comparando o dólar index com o dólar brasileiro. Eu posso fazer de duas formas, tá? Eu posso dividir a tela em dois aqui e a gente pode fazer uma comparação visual de como está a tendência ambos no gráfico diário, se há uma tendência altista para ambos, tá? Por outros fatores que giram aqui no Brasil, o dólar ele tem subido todo o ano de 2024, saindo de meados aí de 4,83 e foi, né, até 6,29, subiu 30% nos últimos meses o dólar aqui no Brasil. Já o dólar index, né, como eu falei antes, ele subiu 7,98. Será que tem alguma correlação entre as duas moedas? Vamos fazer o seguinte, na primeira análise de comparativo, eu vou jogar aqui o USD-BRL em cima do gráfico para a gente fazer uma comparação. Pronto. Então agora eu estou aqui em azulzinho o dólar index e o dólar brasileiro. Bom, sobre essa ótica,
a gente vê que nesse trecho aqui, a gente vê os dois ativos em tendência de alta, então com tendência altista. Então, o cenário está caminhando junto para ambos os ativos, né? Em outros momentos, a gente vê correlação, mas grande parte o ativo trabalha junto. Enquanto o dólar index está caindo, o dólar do Brasil está caindo. Quando o dólar index está subindo, o dólar lá no Brasil também está subindo. Correção, correção. Uma subida mais lenta, mas também teve uma subida lenta. Então, tem uma correlação direta do dólar aqui no Brasil com o dólar index? A princípio, sim, tá? Quando a gente faz correlação entre ativos, eles não são 100%, né, diretamente proporcionais, tá? Mas há uma tendência muito forte isso acontecer. A gente tem aqui um cenário de alta, um cenário de alta, um cenário de queda, um cenário de queda. Mas aqui no Brasil até deu uma certa lateralizada, né? Mas a gente tem outros momentos também de inversão, né? De proporção inversa, né? Quando o dólar do Brasil estava caindo no final de 21 para 22, o dólar índice estava começando a subir. Ó. Deste ponto aqui, ele já estava começando a subir e depois o Brasil veio e avançou. Pode ser atrasado, a gente tem outros fatores, né, que podem trazer isso. Mas aqui, nesse exato momento, no curto prazo, a gente vê os dois ativos em tendências altistas, tá? Então, possivelmente, o nosso dólar Brasil vai carregar a mesma direção do dólar index. Análise de topos anteriores. Aqui no gráfico do dólar index, se a gente correr o mouse para trás, a gente vê que não chegou no topo histórico ainda. Então, por isso, eu vou lá para o gráfico semanal e vamos dar uma olhadinha o que a gente tem no semanal aqui no dólar index. No dólar index, a gente tem ainda alvo para ele atingir topo, tá? Tomara que não atinja, porque eu vou falar o porquê. Mas o dólar index tem no semanal, veja como ele veio lateralizado em toda essa região e agora ele está esticando, saiu dessa lateralização aqui, está esticando para cá. Mas já vou falar isso aqui, é outro tipo de análise, tá? Até me adiantei. Qual é o topo histórico do dólar index? A gente tem no semanal que vai nos dar uma alta, aproximadamente aqui, ó, 6% de alta no dólar index. Ele busca o topo anterior e há sempre uma tendência dos ativos buscarem o topo anterior, porque ele vai trabalhar a posição, ou vai acumular ou vai distribuir, né, para fazer a sua correção e a sua liquidação. Então, o topo histórico, ele sempre é importante, vai sempre chamar atenção. Vamos olhar para o dólar no Brasil. Eu já tinha falado que a gente já estava em topo histórico, né? Mas se eu ir para o semanal, só para vocês verem o que acontece no semanal, tá? O semanal estava assim, ó. Ele já atingiu, o último topo foi da pandemia aqui, ó, de maio de 2020, o dólar bateu aí máxima de 5,96, 4 anos atrás. Passado 4 anos, a gente rompeu o topo acima de 6 reais. Incrível, né, turma? Incrível. Bom, se eu não tenho topo anterior no dólar, para onde que pode ir o dólar baseado em topos anteriores? Se o dólar index ele subir 6%, vamos fazer uma projeção para onde que vai 6% do nosso dólar aqui? Da máxima ou do fechamento? Vamos pegar do fechamento para ser mais conservador. Se eu subir 6%, cravado, 6%, 6,55. Então, turma, se nos próximos dias a gente vê uma tendência altista do dólar index, tá? Virar de ano, se os ETs vierem aí, baterem os aliens e alguma coisa acontecer que limpar esse vazio do gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó, ele deixou um vazio aqui, ó, tá vendo? Esse vazio está atraindo, está servindo como um imã para esse topo. Se o dólar index bater 114, há uma grande chance do nosso real, a nossa moedinha, a gente vê o dólar batendo 6,55. Fechado? Vamos fazer uma outra análise agora? Para essa próxima análise, para onde que pode ir o dólar, eu vou usar uma ferramentinha de projeção de Fibonacci, tá? Eu vou pegar aqui a ferramenta de expansão Fibo. Eu vou fazer o seguinte, qual foi a última vez que foi rompida alguma virada tendência? Eu tenho este ponto aqui, onde tem essa ruptura e o movimento fez um movimento de correção. Está bem acima dos 50%, tá? Depois tem uma outra pernada. Então, vamos fazer um ensaio de dois movimentos. O movimento dessa perna e depois o movimento dessa perna aqui. Bom, nesse primeiro ensaio aqui de expansão, o mercado, eu acreditei que ele veio desse movimento até este aqui, leve de correção. Eu já bati, né? Bati no dólar index 100% da projeção da primeira perna. Atingindo 100% de FIBO nessa projeção até aqui, o mercado ele pode vir trabalhar numa acumulação e depois buscar patamares do 6 e 161.8, que ele vai bater 110, não vai bater o topo histórico ainda, mas já é uma bela alta. A gente vai ter uma alta aqui de 2% nessa primeira projeção. Mas
se eu acreditar que a expansão de fibra ela já passou e eu jogar ela, pegar o movimento maior ou da segunda perna, né, já foi atingido os primeiros 100%, eu vou pegar essa projeção com essa correçãozinha, eu tenho os seguintes alvos para expansão de Fibonacci no dólar index. Eu tenho os menos 110 e um 61,8 aqui em cima. Então eu tenho uma subida de meados 2% ou alvo final dessa projeção de FIBO de 4,80%. Vamos lá bater no dólar real para ver o que está acontecendo no gráfico diário, só usando projeção de FIBO. Tá meio um queijo suíço a nossa doleta, né? Tá muito fatiado, cheio de gaps e vazio, mas eu vou pegar aqui a projeção de FIBO e vou projetar a partir deste fundo até esta correção aqui. Veja que o preço ele trabalhou um pouquinho, ó, sentiu a resistência quando bateu 100%, rasgou ela para cima, tentou buscar já um 61,8 e já teve uma correção forte. Foi um imã aqui, né? O 161,8 na projeção de FIBO dessa perna, da primeira pernada aqui, ó, tá? Ele já quase buscou a projeção final, a de maior amplitude da expansão de FIBO. Mas ele ficou trabalhando no 100%, acumulou e fez o rompimento para cima, trabalhando. Então a gente tem desses alvos aqui para cima da expansão de FIBO, embora já tenha atingido 100%. Se eu jogar ela para a segunda perna, eu tenho deste fundo até este topo e essa correção que a gente teve aqui. Os alvos que eu tenho com a expansão de FIBO dessa pernada aqui, vamos colocar arrastar um pouco para o lado, para vocês enxergarem. Eu tenho deste topo, fundo, um alvo aqui de 6,35 para o dólar, ou então já está estourando, né? Atingindo muito mais que os 6,55, batendo na casa dos aproximadamente 6,65 reais. Isso é muito, mas muito alto, né, turma? R$7 vai dar brincadeira, né? Vai dar piada, mas o 7-1 tá quase ali, né? O 7-1 tá quase ali. Essa aqui é a análise para utilizando a projeção de FIBO. O que o Price Action sem indicadores me diz aqui? Bom, a gente está numa tendência altista aqui, né? Ó, mercado trabalhando numa linha de tendência alta, muito forte, né? Muito consistente e tocando pontos relevantes aqui na linha de tendência. Há uma tentativa de seguir. Isso aqui pode se formar um canal de alta aqui também. Então vai expandindo esse canal de alta, buscando patamares maiores. Se ele toca no canal de alta, né, até aquela região, a gente pode ter o preço batendo níveis aqui em cima, ó, 110, para ele fazer uma última impulsão, rompendo o topo, e depois ele corrige. Através de canal, a gente tem esse alvo aqui de 110. Mas a gente tem também uma possível fraqueza do movimento, se a gente já tem um toque na LTA, segundo toque, a tendência do preço, buscar de novo o toque da LTA. Se ele lateralizar, ele vai buscar a LTA nessa região e ele pode tanto romper para cima ou romper para baixo aqui na LTA. E se ele rompe para baixo, ele pode encadear um movimento baixista. Mas dentro desse canal, tá? Dentro desse canal, será que a gente tem alguma outra coisa aqui que pode encadear um movimento de reversão? Ficaria muito interessado se a gente visse aqui bom para a nossa moeda do Brasil, se a gente visse um movimento de afunilamento desse canal, e não um canal paralelo, né? Mas se a gente começasse a ver, por exemplo, que é uma figura, um padrão do mercado que formasse isso aqui, ó, uma cunha ascendente. Eu ficaria muito interessado se eu visse esse movimento de altista, a primeira batida que foi aqui, ele vai fazer a segunda batida, vai ser inevitável, vai tocar aqui em cima. E o mercado, ele faz um fundinho mais baixo aqui. Pode até tocar de novo no canal, mas ele fizer um terceiro fundo, topo, perdão, mais baixo. E aí ele pode nos dar um padrão muito bonito de cunha ascendente ou edge, que aí pode desencadear um movimento baixista de correção no curto prazo aqui do dólar index. Ficaria muito bacana se acontecesse isso, porque ia dar um fôlego para o Brasil, tá? Vamos lá para o dólar Brasil. O que está acontecendo no gráfico diário? Será que a gente tem algo parecido? A gente também tem aqui uma tendência forte do movimento, mas como o nosso mercado brasileiro está tão volátil, né? Tão volátil, que ele até estica demais o canal. O canal está muito mais amplo. É um canal de alta, né, claro, mas ele está muito mais amplo, ele está uma amplitude maior. Essa distância que tem aqui está muito ampla, né? Então o mercado, ele, quando corrige, pode dar uma sensação de correção
que o mercado vai cair, mas ele está só buscando aqui a região do canal para buscar depois patamares maiores, tá? Esse canal aqui não está funilando para o que poderia ser uma wedge, tá? Então a gente tem muito nítido aqui uma tentativa, né? Se ele buscar a linha de tendência nesse ponto, ó, ele vem lá buscar depois o 6,55. O mercado está altista, tá? O mercado tá altista. Será que a gente vai ter um padrão de reversão aqui no curto prazo, no longo prazo? Só se vier, né, um movimento de afunilamento também dentro do price action, para a gente ter algum cenário ou um padrão de candle, não de candle sim, mas de vários candles, né, que sinalize uma reversão, né? O dólar index não está mostrando isso. As barras de alta estão com amplitudes maiores, estão ganhando força, estão engolfando candles e resistências anteriores, o que está muito forte o poder do dólar frente principalmente ao nosso real, né? Então aqui, ó, rejeitou forte aqui nessa esticada, garantiu a formação do canal, então a gente tem a formação desse canal ou a formação desse canal aqui de alta paralelo, né? Tendência, a gente pode ter uma leve correção, mas quem sabe buscar patamares maiores. Isso aqui pelo price action a gente vê isso aí, pelo menos eu estou enxergando, não estou vendo um cenário baixista no momento. E já pelo SMC, aparece alguma coisa? Bom, pelo SMC, deixa eu trocar a corzinha, a gente vê o preço trabalhando em fundos, topos e fundos descendentes, uma quebra nessa linha de tendência, formando um fundo mais baixo, tentando nivelar fundo nessa região aqui, com uma alinhamento de liquidez nesses dois pontos, o mercado vai lá, captura a liquidez nesses dois pontos e depois dá a rasgada para cima. Quando ele rasga esse ponto aqui, essa resistência, vamos dar um zoom na tela e vamos ver só esse trechinho aqui. A gente tem o preço deixando o topo alinhado e ele dá continuidade, ele rasga esse movimento, sinaliza uma tentativa de reversão desse movimento de queda, mudando a característica do preço para um choque aqui. Nesse ponto, seria mais saudável se ele tivesse feito uma correção lenta, porque ele deixou vários pontos de interesse, ó, vários candles sequência com gaps. O mercado não corrigiu até aqui embaixo no dólar index, mas ele fez o padrão clássico aqui do supply e demand do rally, base rally, né, o RBR. Então ele deixou esse momento aqui de base, o preço faz um próximo rally e tenta corrigir, buscando aqui a captura dessa demand cravado por essa base. Não chega a testar lá e já rasga para cima. Então ele faz esse movimento altista, rompendo e dando confirmação para alta. Nesse cenário aqui, ele tenta induzir que pode ter uma quebra nessa região, mas os fundos estão muito alinhados, e ele volta a quebrar aqui de novo, aqui o topo. E aí, a pergunta que não quer calar, né? Beleza, isso aí é o que aconteceu, mas para onde que ele vai? Bom, nesse cenário, como o mercado ele está renovando topos e fundos, renovando estruturas, tá? Ele está renovando estruturas. A tendência do preço é ele cravar agora, provavelmente, esse rally, uma base, e ele pode fazer um outro rally até lá em cima, ou ele fazer a acumulação, fazer uma correção lenta até essa região aqui embaixo. É o que eu vejo bem interessante, porque aqui ele vai dar mais uma capturada para depois voltar até lá em cima, que é um possível cenário, e buscar o topo histórico. Por quê? Eu tenho que ir lá no semanal. Olha o que acontece lá no semanal. A gente tem interesse, pontos de interesse no semanal, ou olhando para trás, eu estou indo para o semanal porque é o que está aparecendo. Lá no semanal, o que eu tenho pelo Smart Money? Eu tenho isso aqui, ó, onde ele está chegando agora. Ele está limpando um gap, esse gap aqui, certo? Então aqui é um ponto. Seria bem interessante para quem acredita no curto prazo, pensaria em fazer vendas, porque ele está chegando numa região deste ponto aqui até este fundo aqui. Eu tenho uma região de desconto aqui embaixo e aqui em cima eu tenho uma região de topo, que também é chamada a região de prêmio. Nessa região, a gente pensaria em vendas ou aqui em compra. E o preço está trabalhando basicamente agora nos 50% junto com um gap que a gente tem aqui de semanal. O gatilho ainda não está aberto, mas está numa região de interesse. Possível, tomara a Deus que sim, que seja uma reversão e vai só buscar a captura de dinheiros aqui, né? Essa região interesse para cair de novo. Então a gente tem no semanal tem espaço para ele buscar aqui o 110, ó, nessa região, para ele sair da zona do gap, né, até o 110. Lembra que o 110 é a região de Fibo também, né? E também ele pode vir buscar a região do 114, mas está muito embrulhado aqui, ó. Se no semanal está embrulhado, a gente tem uma região interessante para onde iniciou todo esse movimento de queda. O último
candle de alta foi aqui. Então essa região aqui poderia travar o preço. Eu até vou limpar o gráfico para desenhar de novo. Então aqui, turma, eu tenho um FVG de semanal, um gap, e aqui eu também tenho um order block de semanal do dólar index. Possível ponto, né? A gente tem regiões do preço buscar essa liquidez nessa região, ou então ele dá uma nova impulsionada e buscar, que é o mais tendencioso, porque o movimento está muito forte e altista, ele buscar esse order block aqui do semanal nessa regiãozinha aqui. E quando ele chegar nessas regiões, vai desencadear uma força vendedora muito forte, porque pode ser o momento da reversão do preço. Esperamos que sim, porque isso vai valorizar muito o nosso real, né? Então a gente tem alvos aqui em cima por conta desses dois pontos de interesse pelo Smart Money. Se ele realmente buscar isso, ele pode desencadear um movimento mais altíssimo, porque ele vai consumir essa liquidez, ou então a gente vai buscar por um sinal de reversão desse topo. Ele só está lá buscando os dinheiros, o interesse para venda nessa região, e a gente vê um movimento altista e ele trabalhando com topos e fundos, em algum momento rompendo dentro dessa regiãozinha aqui, ó. Se a gente vê algo disso no longo prazo, no diário, e ele busca um outro ponto de interesse aqui, porque vai ter uma reação muito forte nos mercados de queda, e a gente tem um movimento de um candle vendedor rompendo a estrutura, mudando a característica do preço, com correção lenta. E aí a gente vê o preço caindo, que seria muito bacana se isso aí acontecesse muito parecido com um OCOI dentro de um topo, tá? Dentro de um topo seria lindo, que é basicamente a estrutura de reversão do SMC, se vocês olharem, é quase um ombro, cabeça a ombro, ou então pelo price action, uma quebra de linha de tendência com pullback em cima de um ponto de interesse, ou de um order block, ou de uma zona de região de demanda, enfim, é a mesma coisa. Então vamos ficar ligado, porque se isso acontecer, aí sim a gente tem uma reversão. Mas esse vazio que a gente tem aqui, no semanal, ó, se ele fizer uma linha reta e eu olhar onde é que bate isso, eu estou vendo uma alta até julho de 2025, turma. Então pode ser que ferre a Disney da galera, tá? Disney com o dólar a R$7. Vamos ficar esperto, tá, turma? Vamos ficar esperto. É o que o gráfico semanal tá dizendo aqui, tá? Não sou eu que tô dizendo. Lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda. Outra análise que a gente pode fazer é através de ranges. Olha que interessante que acontece muito em pares de moeda. Aqui no semanal, eu tenho o preço trabalhando nesse range aqui, e a gente pode projetar todo esse range para cima, onde o preço vai começar a trabalhar dentro dessa região. E está muito próximo aqui do topo histórico, tá? 100% dessa perna aqui, a gente trabalha dentro dessa região, e o preço trabalhando desses ranges. E quando o preço trabalha dentro desse range, a gente pensa em comprar no fundo ou vender no topo. Da mesma forma, isso pode acontecer lá no gráfico diário também do dólar Brasil, ó. Preço trabalhando em ranges aqui embaixo, estendendo ele, olha só como ele trabalhou. Também trabalhou aqui e eu tenho um possível alvo de 6,50. Então, ó, preço trabalhou em range, rasgou o range, trabalhou o range, rasgou o range de novo e vai trabalhar de novo aqui. Então, o 6,50, turma, está mais próximo do que a gente imagina. E vamos agora para uma análise utilizando indicadores. Eu vou colocar uma média móvel de 20 períodos para você ver como é que está o cenário. Tá? Veja aqui o que aconteceu no passado, nos meses anteriores. A gente tem o preço trabalhando abaixo da média móvel de 20 períodos, fazendo correções junto à média, e só a partir desse ponto ele faz a correção. Agora, o preço está fazendo correções dentro da média de 20 períodos, certo? E não tem furado ou mudado o movimento e até mesmo a inclinação da média. A gente vê um preço agora um pouco lateralizado, uma média quase tendendo a uma inclinação neutra, mas todos os momentos que o preço trabalhou abaixo da média, ele não fez o pullback abaixo da média. Tivemos uma tentativa de canal, preço trabalhando abaixo da média móvel de 20 períodos, mas ele não faz o pullback abaixo da média, perdendo o fundo anterior. Então a tendência neste exato momento é o preço trabalhando acima da média de 20 períodos. Tendência de ele querer buscar a média mais uma vez e pode fazer esse movimento. A gente vai ter um cenário de queda se o preço romper a média móvel de 20 períodos, ele lateralizar ou ele fizer um pullback abaixo da média e a inclinação, principalmente da média, começar a apontar para baixo, que não é o que está aparecendo neste momento. E lá no dólar no Brasil, né, a amplitude é maior dos movimentos, né? Mas a gente vê a mesma coisa, ó, preço trabalhando acima da média móvel de 21 ou 20 períodos. Há uma tendência que o preço possa lateralizar e buscar a média e ganhar patamares maiores. Ou ele pode furar de novo a média, porque como está muito ampla, né, a inclinação está muito
ampla aqui, ó, a média está muito esticada e inclinada para cima. Se isso acontecer e vier um candle baixista, vai ser natural ele romper a média. Mas ele não basta ele romper, ele tem que romper e a média tem que inclinar para baixo e os candles tem que começar a trabalhar abaixo da média. Ele pode até ter pavio aqui em cima, tá? Mas se a gente vê um movimento assim, abaixo da média móvel, e essa média móvel pode ser uma média móvel de 20, pode ser uma exponencial de 20 também, vai acontecer a mesma coisa, tá? Uma simples e uma exponencial. Mas nesse exato momento, a gente vê o preço, ó, trabalhando somente acima da média móvel de 20 períodos. Uma tendência muito forte dos mercados. Mas me conta aí, para onde é que você acha que vai o dólar em 2025? Será que vai bater R$7? Lembrando que isso aqui foi só um comentário, uma análise, um estudo comparativo entre diferentes análises, não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda, e comenta aqui embaixo o que vocês acham, qual que é a aposta de vocês para 2025. Infelizmente, se o dólar atingir patamares maiores, para nós brasileiros não vai ser muito interessante para a economia. Mas a gente pode tentar surfar e tirar um pouquinho proveito disso, operando nos mercados internacionais e lucrando em dólar. Estou preparando mais conteúdos aqui no canal, então se tu não é inscrito, já deixa o teu like, garante tua inscrição e acompanha os próximos vídeos. Forte abraço e feliz 2025!